laboratórios instalados, um de atendimento clínico e Covid e outro de atendimento em medicina ocupacional, aqueles funcionários que vão lá fazer seu exame médico, admissional periódico, e que teoricamente não apresentam uma patologia específica urgente. Tá? E por que está o tema agora? Nós já vivemos a pandemia, não vamos falar sobre a pandemia, sobre o passado, sobre tudo aquilo que de grave e de difícil foi o nosso passado aí em 2020, 2021, até meados de 2022. Então, hoje a gente vem tratar sobre o que está acontecendo hoje com o Covid. Né? Nós tivemos então todo esse histórico, as doenças, os afastamentos, as mortes, as complicações. Tá? Depois nós tivemos o período das vacinas, né? Da mudança que houve aí em relação ao parar o isolamento que aconteceu, a diminuir os casos de morte, mas com certeza a gente vê no dia a dia muitas sequelas, né, Matheus, permaneceram do nosso antigo Covid, do Covid-19, né? Então, hoje nós viemos falar esse tema. Por quê? Porque no nosso dia a dia da clínica, nós atendemos 150 trabalhadores dia hoje na Protege, e desse número tem aumentado significativamente e um número muito grande de funcionários, pacientes portadores de Covid. Então, o Covid está retornando. Hoje a gente tem feito aí, lá na própria clínica, a gente faz aí em torno de 15, 20 testes dia, e grande parte deles acabam sendo positivados. Então, o que eu vou discutir com o Matheus, com o Dr. Matheus, é exatamente essa interpretação sobre esse momento e como tem aumentado significativamente os casos de Covid da nova variante, né, na realidade atual. Nos preocupa muito porque aí aumentou o número de afastamento do trabalho, aumentou o número de funcionários doentes dentro da sua empresa, aumentou muito a propagação entre um próprio meio que a gente convive. Eu agora mesmo estou vindo de uma confraternização numa empresa que nós estávamos lá em 100 pessoas, 100 funcionários, convivendo naturalmente num ambiente lá propício à transmissão. E aliado a isso, as festas de final de ano que se aproximam, né, Natal e final de ano, onde há uma tendência maior de todo mundo se reunir em casa, nas famílias, nos clubes e na própria praia, enfim, onde as pessoas estiverem convivendo. Então, por isso que a gente vem tratar desse assunto, falando do que está acontecendo hoje. Vamos dar dicas aí sobre afastamento, sobre prevenção, a quem tem direito de se afastar, como, qual é a conduta, mas principalmente tratar do assunto que ele continua preocupante. Tá? Então, eu queria novamente dar minhas boas-vindas aí para o nosso doutor Matheus, e já começar perguntando, né, Matheus, qual é a o que é a nova variante, o que é o Covid que nós estamos vivendo hoje? É um novo Covid, é o Covid-19, é um novo Covid, enfim, Matheus, fala para a gente o que é teu conhecimento técnico aí sobre o Covid para a gente, por favor. Muito bem, bom. Boa noite, André, boa noite, doutor Zoé, boa noite a todos. Boa noite, doutor Matheus, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite de novo. Doutor, assim, não existe novo Covid, né? A doença que está circulando, os casos novos de Covid, tudo é a mesma doença, é o mesmo vírus, né? O que a gente tem são variações do mesmo organismo, né? Então, o Covid-19, né, é o coronavírus, ele é um vírus, ele é um organismo vivo e ele se adapta a nós, assim como nós se adaptamos a ele, né? Então, se é identificado, e com certeza vai haver novas identificações no futuro de novas variantes, mas a doença continua mesmo, né? As proteções continuam as mesmas, né? A prevenção, a profilaxia continua mesmo, e a gente tem que se adaptar ao que vem acontecendo aí, aos casos novos, às variantes novas, né? Aos tratamentos novos que vêm surgindo, para tentar lidar e diminuir ao máximo aí o número de casos novos, de intercorrências, de casos graves, de internações e mortes aí relacionados ao coronavírus que nos acometeu bastante nos últimos 2, 3 anos. Né? Matheus, nós podemos afirmar então que o Covid-19 continua. Sim. É o mesmo Covid-19 que ficou conhecido como coronavírus, né? E dentro do Covid-19 da realidade atual,
o que está aparecendo são novas variantes. Exato. Eu posso fazer uma correlação que eu vivi muito aí, o HN1, a N1 foi há 10 anos atrás, né? A gripe, HN1, e teve variantes. Perfeito. Então nós continuamos com Covid-19, com novas variantes circulando pelo Brasil. É o caso da variante Omicron, é isso? Exato, doutor, isso aí. A gente, assim como tem influenza tipo A, influenza tipo B, né? H1N1, a gente tem variantes do Covid e com certeza vão surgir novas variantes a serem descobertas no futuro aí, né? Isso é algo que vai acontecer, infelizmente. E quando o senhor falar de nova variante ou de Covid, então está desmistificado isso, estamos falando de Covid. A transmissão continua igual à transmissão que tínhamos no Covid, permanece a transmissão, né? A grande maioria das características são idênticas, né? A transmissão por gotículas, por aerossóis, né? Por contato próximo, sem uso de proteção. Os sintomas também são praticamente similares, o tempo de quarentena, de isolamento necessário também, né? Então, as características que a gente tem visto hoje em dia as mesmas características. Claro que hoje em dia, nos casos diários que a gente pega na prática, são normalmente casos muito mais brandos, muito mais leves do que a gente via ali ano passado, né, 2021, metade de 2021, que a gente teve alguns casos muito graves, com internações, grande número de internações, né? Tanto relacionado à variante do Covid, quanto também ao status vacinal da população, né? Então, a gente tem um número maior de vacinação hoje em dia, e com certeza isso está relacionado também aos sintomas que a gente tem visto no dia a dia. O que a gente tem notado diariamente na clínica, né, Matheus? De 10 testes de Covid que a gente faz na clínica hoje, podemos dizer que 6, 7 positivos. 70%, né? 70%. Bom, dentre do grupo, né, a transmissão que eu estava falando continua a mesma, ao falar, ao gritar, ao tossir, ao respirar e ao contato com espaço, um local contaminado do vírus. O vírus prevalece aí no meio ambiente, numa mesa, num banheiro, cerca de 2 horas. Não sei se dá para falar isso, né? Não tem esse número exato, mas é uma coisa. Então, o modelo de transmissão, ele acontece da mesma maneira. Tá? E como é que nós conseguimos aí a prevenção, como evitar o Covid? Mas continua mesmo, como evitar o Covid? Continua, podemos dizer que continua as mesmas condições de prevenção, Matheus? De prevenção, sim. Mantém o Covid ainda continua sendo disseminado por contato interpessoal, com gotículas, com aerossóis. Então, todas as prevenções de gotículas e aerossóis, né, de limpeza de superfícies, a gente consegue evitar a disseminação da doença. Então, distanciamento, né, evitar aglomerações. A gente sabe que a gente está tendo alguns casos recentemente com um número maior de diagnósticos, muito relacionado também ao aumento de aglomerações, festas de finais de ano, festas de empresa de final de ano, de família. O pessoal vai para a praia, vai para o clube, se aglomera, faz churrasco e tal. Então, isso aumenta com certeza a transmissão da doença, né? Então, higiene de superfícies, higiene das mãos, álcool gel, água, sabão, uso de máscara, principalmente em locais fechados, em locais com muita gente, né? A gente sabe que houve uma diminuição da cobrança do uso de máscara, mas continua ainda sendo a principal forma de proteção à transmissão, né? Evitar ambientes muito fechados, sem circulação de ar. E hoje em dia, né, o que a gente considera o principal mecanismo de proteção para a infecção e para casos graves de Covid é a vacinação. Né? Vacinação, a gente vê casos aí de pessoas com uma dose, 2 doses da vacina, com casos um pouquinho mais intensos do que pessoas que não estão vacinadas com dose completa. Dentro dessa questão aí, nós estamos aí, Matheus, falando de transmissão, de medidas de proteção para prevenir, tá? Vamos falar mais sobre a vacina, que é um tema extenso que a gente quer falar. A questão da máscara, Matheus.
qual é a recomendação em relação à máscara? Se continua utilizando, não continua? Quem que usa, quem não usa, a obrigatoriedade da máscara ou não, Matheus? Houve, né, uma liberação maior do uso da máscara, né, mas a gente continua recomendando por fatores sanitários, assim, o uso da máscara, principalmente em locais fechados com um grande número de pessoas, né? Transportes públicos, ambientes hospitalares que pode ter um número maior de pessoas doentes, né? Clínicas, postos de saúde, tá? Então, qualquer local que tenha uma aglomeração, que o risco de transmissão seja maior, a gente acaba recomendando o uso de máscara, mesmo que já tenha tido essa liberação aí de forma geral, dependendo de local, a gente já praticamente não vê mais o uso de máscara na população em geral, em ambientes abertos. O que nós temos, né, Matheus, o que regulamenta, né, que faz os protocolos que a gente obedece, são protocolos do Ministério da Saúde e protocolos do governo estadual, né, que normatiza isso hoje nos municípios. Na pandemia, o município se envolvia muito diretamente nessa questão dos protocolos, e agora a gente não tem aí notado tanto esse envolvimento do município. Mas a obrigatoriedade da máscara é no setor saúde, né? O setor saúde utiliza a máscara, né? Tanto no atendimento, quanto na recepção, quanto com os contatos das pessoas, e o restante está sendo muito mais a critério da pessoa que tem sintoma, que não tem sintomas, que está suspeito, que não está suspeito, e que quer efetivamente se proteger. O que se sabe é que a máscara protege, né? Se eu transmito o Covid pela tosse, pelo espirro, pelo contato, evidentemente que se eu estou usando máscara, eu estou evitando, né, de jogar esse vírus aí para o meu colaborador. Especificamente nas empresas, que é o nosso dia a dia, não está sendo ainda recomendado, né, a utilização da máscara, né, até porque muitas empresas aí utilizam outro tipo de máscara, mas ainda não é a rotina. Dá para dizer isso, né, Matheus? Rotina e obrigatoriedade da utilização da máscara continuamente, como acontecia no início do Covid. É isso? Isso. Não tem mais uma obrigatoriedade de uso comum da máscara, mas a gente sempre, né, pede o bom senso aí dos funcionários, da população em geral, que se começar a ter sintomas gripais, seja Covid, não seja Covid, né, até você ter esse diagnóstico pode demorar aí uma consulta médica, um teste. Com sintomas gripais, a gente acaba recomendando sempre o uso de máscara, proteção, né? Começou a ter febre, começou a ter sintomas aí que a gente vai conversar um pouquinho, né? Os sintomas que a gente já tem visto aí de Covid: febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, nariz trancado e correndo, mal-estar, cansaço. Quer trabalhar, está em condições de trabalhar, usa máscara, né? Conversa com o pessoal da empresa, se possível, eu faço uma avaliação médica, uma consulta médica. Mas se for interagir com outras pessoas, estando com sintomas gripais aí, sem ter a certeza se é ou não Covid, a gente recomenda sempre o uso da máscara. A orientação hoje é o seguinte: peca por excesso, né? Às vezes muitas pessoas com máscara não deixam de usar e tal, é melhor tu pecar por excesso do que omissão, né? Então essa é a recomendação. Os sintomas, né, Matheus, podemos repetir aqui, continuam os mesmos, né? Febre, tosse seca, cansaço, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor de cabeça, né? Perda de olfato, perda de paladar, são aqueles sintomas que nós tínhamos anteriormente. E uma outra coisa importante, Matheus, que eu queria te provocar para essas respostas. Eu, particularmente, esse período que a gente viveu, a gente atendeu muita gente na Protege, eram 4, 5 mil pessoas por mês que a gente atendia, você mesmo trabalhando aí no plantão da CAUSO assistencial, atendendo todos esses casos. O que a gente viu muito, André, é que eu até perdi amigos, colegas, né, assim, são pessoas que possuíam comorbidade e que acabaram morrendo, né, de Covid, mas muito em função dessas comorbidades. Então esse cuidado que eu acho que as pessoas têm que, porque é diferente do ter Covid num jovem saudável de 25, 21, 30 anos, e Covid para mim, para o André, né, que já passamos dos 50, que possuímos alguma patologia, uma hipertensão e tal. Qual a importância, Matheus, do teu dia a dia que tu vê de que esse paciente, esse cidadão
que tem uma comorbidade, por que ele tem que ter mais, olhar com outro olho, né? Essa questão do risco que ele tem de complicações em relação ao Covid? Doutor, assim, ó, quanto mais comorbidades, mais risco você tem um quadro grave de Covid, né? Um quadro grave de Covid numa pessoa de 30 anos, de 40 anos, sem comorbidades, às vezes não apresenta grande risco de saúde. Às vezes um quadro de pneumonia pós-Covid pode ser tratado a nível ambulatorial, em casa, a pessoa tomando remédio em casa, tudo, sem necessidade de oxigênio, né? Uma pessoa de 70, 80, 90 anos, uma pessoa de mais idade, que tem problemas mais graves de saúde, doença pulmonar, doença cardíaca, uma diabetes descompensada, uma obesidade grave, né? Um paciente imunodeprimido pode ter uma infecção grave também, e com essa infecção necessitar de internação, descompensar os outros problemas de saúde que já estavam às vezes não tão compensados, né? Uma insuficiência cardíaca que descompensa, uma diabetes que descompensa, né? E a pessoa ter uma morbidade muito maior, o risco de piorar no hospital, o risco de ir a óbito muito maior do que pessoas que não têm problemas de saúde nenhum. E às vezes as patologias mais, as comorbidades mais comuns e que podem estar comprometido aí com o Covid? Nos chama a atenção, doutor, as pessoas com idade avançada é um dos fatores de risco aí de pior prognóstico, né? Obesidade grave, diabetes, principalmente diabetes descompensada, hipertensão descompensada também associada a doenças cardíacas também que são decorrentes às vezes da hipertensão. Um paciente imunodeprimido, né, seja por causa de medicamento, pacientes que tomam medicamento para controlar algumas doenças, né, que são considerados imunodeprimidos, ou pacientes que tenham doenças, né, como por exemplo o HIV aí, que pode causar uma imunossupressão, doenças renais graves, doenças pulmonares, são todos pacientes que a gente tem um cuidado muito maior, né, tem que ter um acompanhamento muito mais de perto, porque podem desenvolver quadros graves da doença e com um risco de óbito ou de ter sequelas aí mais graves relacionadas ao Covid. Muito bem. Outra coisa, Matheus, que a gente vai falar aqui, André, a gente vai falar aqui na segunda parte do nosso programa, sim, sobre afastamento do trabalho, teste e tal. Evoluindo mais agora, né, na questão aí do diagnóstico. Qual é a tua opinião, Matheus, sobre as vacinas? É o que todo mundo fala, né? As vacinas são seguras? Quais as reações adversas da vacina? O que tem acontecido com as vacinas? Qual é a tua avaliação sobre a questão da vacina do Covid, Matheus? A vacina contra o Covid, todos os laboratórios aí foram vacinas que foram liberadas de forma emergencial, né, devido à gravidade da pandemia, né? Muitos casos recentes, muitas mortes acontecendo. Então, não passou aí por todas as etapas